Boa tarde, alunos do sétimo ano B, período vespertino. Estamos iniciando mais uma aula referente à disciplina de Geografia para realizarmos a correção dos nossos exercícios, tá ok? Vou estar fazendo o compartilhamento de tela para a gente ter acesso à nossa atividade. Bom, o tema da nossa atividade retratava sobre algumas questões envolvendo a densidade demográfica, características e dinâmica da população brasileira. De acordo com as habilidades essenciais, nós professores devemos trabalhar com nossos alunos no intuito que eles analisem, né, sobre a distribuição espacial com relação à população brasileira, né, considerando alguns indicadores, como socioeconômico, algumas questões voltadas para a diversidade étnico-cultural, racial, de sexo e de gênero e de idade nas regiões, respectivamente aí do Brasil, né? Regiões brasileiras. O, o título da nossa atividade falava sobre a taxa de fecundidade. E a gente já até, na introdução da aula anterior, a gente tinha feito alguns comentários com relação à taxa de fecundidade, né? A taxa de fecundidade, pessoal, pode ser considerada assim como um indicador demográfico, né, útil para o planejamento aí de políticas públicas, né, voltadas aí para educação, saúde, tá ok? Previdência, entre outras políticas públicas. Comentamos também, né, que a taxa de fecundidade, elas possuem uma relação muito assim próxima, né, com relação à renda e à escolarização da população. E o que seria essa taxa de fecundidade? Na verdade, pessoal, é uma estimativa da quantidade de filhos aí que uma mulher ela teria ao longo de sua vida reprodutiva, né? Está muito relacionado aí ao, muitas das vezes aí o número de nascimentos aí de crianças, né? É, com relação à nossa lista de exercícios, a questão de número 1. Segundo o texto trabalhado, responda sobre o que é a taxa de fecundidade. Então, como eu havia mencionado, pessoal, a taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher ela teria ao longo de sua vida reprodutiva. É geralmente expressa como o número de nascimentos, né, por 1.000 mulheres em idade fértil. Está muito relacionado aí com o número de nascimentos aí de crianças, né? Em específico aqui no Brasil. E é interessante destacar que no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, eles fizeram uma estimativa, né, sobre a idade fértil da mulher, que está da mulher, né, que está na faixa aí dos 15 a 49 anos aí de idade. Com relação à questão de número 2, fala assim, a respeito da taxa de fecundidade, avalie as proposições a seguir, né? Então, nós tínhamos aí, em sequência, 5 proposições, né, que o estudante ele deveria assinalar a, a proposição assim que está de maneira correta, né? Então, assim, a número 1, a taxa de fecundidade corresponde ao número de pessoas em um país ou região que optam por ter um ou mais filhos, ou se é a 2, que damos o nome de taxa de fecundidade, a estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da sua vida. A número 3,
o número de nascimentos ocorridos em uma cidade, aliás, país ou região, em um determinado período, é o que chamamos de taxa de fecundidade? A de número 4. A taxa de fecundidade é a diferença entre nascimentos e mortes em um dado local durante um dado período? Ou a de número 5, que constitui a taxa de fecundidade a soma dos nascimentos ocorridos em um determinado país ou região, menos o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida? Então, se a gente for fazer uma análise com relação a essas proporções, a gente chega à conclusão de que a alternativa correta é a de número 2. Por quê? Porque, na verdade, com relação à taxa de fecundidade, né, nós damos esse nome, né, consideramos por se tratar, né, de uma estimativa do número médio de filhos, tá ok? Que uma mulher pode ter aí no longo da sua vida fértil aí. Está muito relacionada aí a questão do nascimento, né, de crianças aí em todo o território, no caso aqui em específico no Brasil. Aí, em sequência, estava assim, estão corretas as alternativas. Aí, o estudante ele deve marcar a letra E, que é apenas a alternativa de número 2. Está correta. Com relação à questão de número 3, nas últimas décadas tem havido um declínio acentuado nas taxas de fecundidade em vários países, em especial nos mais desenvolvidos. Sobre os fatores que muitas das vezes ocasionaram essa mudança na demografia, estão corretas as proposições abaixo, exceto. Essa palavrinha aqui de exceto, então, na verdade, nós temos em sequência 5 alternativas, mais uma, ela está assim, que não está em concordância, ou seja, está errada no caso, né? O sentido dela. É a letra A, por exemplo, o aumento do êxodo rural e o crescimento da urbanização. A redução significativa das despesas para a criação dos filhos. A letra C, a ampliação da participação da mulher no mercado de trabalho remunerado. Letra D, disseminação e ampliação de métodos contraceptivos disponíveis. Ou a letra E, projetos de educação sexual que esclarecem muito a respeito dos métodos contraceptivos. Então, assim, todas as proposições, exceto a alternativa B, que está incorreta, né? Por quê? Com relação aqui à alternativa B, na verdade, que é o oposto, tá ok? Porque, assim, sobre os fatores que ocasionaram, assim, a mudança na demografia, né? Nas últimas décadas aí, a gente percebe que houve um declínio acentuado nas taxas de fecundidade em vários países, em especial nos mais desenvolvidos. Mas aqui, na verdade, aqui, pessoal, a redução significativa das despesas para a criação dos filhos, tá ok? Porque, na verdade, as outras proposições estão corretas, né? Por exemplo, a letra A, aumento do êxodo rural e crescimento da urbanização, né? Que a população muitas das vezes sai da zona rural e procura a área urbana, né? Para residir, né? Por diversos fatores, né? Econômicos, sociais, né? Questão de moradia, disponibilidade aí de saneamento básico, água tratada, entre outros recursos, né, que a cidade dispõe. A questão da letra C, a ampliação da participação da mulher no mercado de trabalho remunerado, tá ok? Isso na atualidade já, vamos dizer assim, se equacionou com relação ao homem, né? A questão da disseminação e a ampliação de métodos contraceptivos disponíveis, né? Isso aqui também muito pela questão da conscientização, instrução e educação, né, da população, no intuito aqui de já, muitas das vezes, ampliar, né, alguns métodos contraceptivos, né, com relação à gravidez, né, das mulheres, né, que já estão disponíveis, né, já de fácil acesso. A questão da letra E, projetos de educação, né, sexual, até mesmo para orientação, né, da população, né, que esclarecem a respeito de alguns métodos, né, preventivos, né.
Então, a única que não está assim em concordância é a alternativa B, né, que é a redução significativa das despesas para a criação dos filhos. Bom, pessoal, essa aula de hoje, o intuito mesmo era de fazer realizar, né, a realização, né, do realizar a correção, né, dos exercícios, né, dessa atividade que nós trabalhamos essa semana, né? Pretendo também estar disponibilizando este material, né, a gravação deste material no nosso grupo de estudos, no intuito também de atingir aqueles estudantes que porventura por algum motivo ou outro não conseguiram, né, interagir aqui conosco, tá bom? Assim que possível, vou estar disponibilizando o link desta gravação, tá ok? Tenham todos uma boa tarde e aguardo vocês na nossa próxima aula.